Olá, sejam bem-vindos. Começa agora o podcast Desbravando a Indústria 4.0, projeto este desenvolvido pelo NEAI, Núcleo de Estudos Aplicados em Indústria 4.0. Sejam bem-vindos ao podcast Desbravando a Indústria 4.0. Sou o David Fernandes. E eu sou o William Klug. Indústria 4.0 pode ser caracterizada também como a introdução da tecnologia dentro das indústrias. Dessa forma, imagina conectar diversos dispositivos através da internet, trocando informações entre si. Essa é a ideia de um dos pilares da Indústria 4.0, a internet das coisas. Com o objetivo de desbravar um pouco sobre a IoT na Indústria 4.0, convidamos o mestre em Engenharia Elétrica, Cristiano Nazário, para discutirmos um pouco sobre esse tema. Tudo bem, Cristiano? Opa, tudo bem, pessoal? Cristiano Zanini Nazário, mestre em Engenharia Elétrica e graduado em Engenharia Mecatrônica pela PURGS, técnico em Eletrotécnica, sócio fundador da empresa Crescer Indústria de Automação, LTDA, especializada em automação industrial e eletrônica embarcada. O mesmo ministrou o curso de atualização tecnológica em automação industrial para instrutores do Senai de todo o Brasil. Para darmos início à nossa conversa, comente para nós um pouquinho sobre como a internet das coisas, a IoT, ela pode ser aplicada no nosso dia a dia. Então, pessoal, é interessante a gente nomear, né, esses pontos da automação que já existiam há algum tempo, né? Conectar máquinas, conectar equipamentos via internet já existe desde que inventaram a internet, né? Então, claro, agora o que está se criando com a internet das coisas são alguns conceitos, né? Algumas camadas de segurança, algumas camadas de atuação para cada nível de software dentro desse conceito todo da internet das coisas. Mas o fato é, hoje em dia, principalmente com o advento do celular, tudo está conectado através da internet. Então, o celular é o device aí mais barato e mais comum no nosso dia a dia, né? E está sempre conectado na internet. A gente está sempre conectado. A partir do momento que a gente permite descobrirem a nossa localização, compartilhar os nossos áudios, né? A gente está gerando informação. E só que assim, todos nós temos demandas, né? De daqui a pouco ligar o nosso carro à distância, para ligar o ar-condicionado, saber se o nosso carro está bem, onde ele está, né? Monitorar, daqui a pouco já está se monitorando pets, pessoas que a gente gostaria de saber onde estão, né? Então, tudo pode ser conectado. Na medida que tiver um valor agregado a essa informação, esse device pode estar conectado. Então, isso é a internet das coisas. Tudo pode estar conectado, gerando informação, né, ou sendo atuado, ou ligando e desligando algo à distância, né, via radiofrequência. Interessante. E qual seria a relação que a gente poderia ter entre o consumidor 4.0 com a tecnologia da internet das coisas? Então, assim, eu acho que, eu acredito que uma das coisas mais importantes, e isso é comum também na indústria, só para situar um pouco, né, eu tenho com 44 anos e eu tive 18 anos na indústria e nos últimos 10 anos eu tenho a empresa, tá? Mas sempre dentro das empresas, a informação sempre foi algo importante. Sempre é importante saber o que está acontecendo, como que está sendo produzido, com que qualidade está sendo produzido, se não está havendo perdas durante aquele processo produtivo. Então a informação sempre foi algo muito importante. Então, claro que é natural, a partir do momento que a gente tem a informação de onde está o nosso carro, de onde está, como que ele está o nosso carro, se ele está seguro, né? Se a gente começa a ter domínio sobre a nossa casa também, ligando e desligando acionamentos em casa, sabendo qual o consumo de energia elétrica da nossa casa, obviamente a gente vai querer também fazer isso aí com o nosso parque industrial, né? A gente vai querer, em algum momento, saber se a linha de produção está produzindo no tempo certo, né? Se não tem alguma máquina ou algum equipamento com alguma eficiência baixa, se não tem problema de qualidade. E, obviamente, a internet das coisas vai estar possibilitando essa visão em tempo real.
né, gerando alarmes. Talvez a gente não precise nem ficar olhando mais, a gente define níveis de alarme e a própria empresa vai estar falando com quem vai tomar a decisão e melhorar aqueles índices, né? Então esse é o ponto. A indústria 4.0 ela está totalmente ligada ao IoT, porque num determinado momento as informações da indústria sempre estiveram lá dentro. Só que todo mundo está remoto hoje, né? Todo mundo pode estar em qualquer lugar do mundo e está sabendo como está a sua indústria. Então esse é o grande ponto. Só que assim, de maneira segura, né? De maneira com que os dados estejam seguros também. Isso é fundamental, né? Sim, sim. É interessante nesse sentido, né? E como é que funciona a internet das coisas dentro da indústria avançada? Pessoal, eu vou dizer uma coisa para vocês, ó. Isso sempre teve, tá? Como eu falei, desde que teve a internet, a gente sempre, por exemplo, em 2003, eu já monitorava alguns equipamentos da minha casa, tá? Então já era uma internet das coisas. Eu já via algumas condições importantes à distância. Então, assim, isso são conceitos velhos onde a gente vai colocando novos nomes para que a gente possa ensinar, né, e tornar eles mais robustos, tornar eles com processos, padronizar esses processos, né? Então, assim, a internet das coisas é algo que, e a indústria 4.0 também, é algo que sempre existiu, né, com outros nomes e talvez em outro estágio também, né? Cada vez esse estágio vai ser mais avançado. Então, provavelmente no futuro vai estar se falando em indústria 5.0, porque se adicionou alguns conceitos, vou extrapolar. Vamos dizer que daqui a pouco se adiciona conceitos de inteligência artificial, de machine learning, ainda mais do que já existe, né? Porque já se existem esses conceitos. E aí se dá um outro nome, tá? Então é isso. Então é isso que é importante saber também, porque assim, sempre existiu o sistema Toyota de produção, né? E se falou muito em sistema Toyota de produção há 10 anos atrás, se falou em just-in-time há 20 anos atrás, e hoje se fala em indústria 4.0. Mas nada mais é do que uma lista de processos que devem ser implementados para que se obtenha o resultado que esse nome propõe, né? Então, a indústria 4.0 propõe essa integração, né? Essa integração de todos os sistemas, de uma maneira que tu possa receber um pedido de compra no teu sistema e sem nenhuma interferência isso gerar uma ordem de produção e a partir do momento que aquele item for produzido, ele disponibilizar para venda e talvez até acionar canais aí de transporte. Então, isso é a indústria 4.0, é ir minimizando a interação humana, é que um processo que é óbvio, que já é conhecido, aconteça de maneira natural, sem interferência humana. Então, isso sempre se quis, porque isso é eficiência, né? Isso traz a produtividade de uma empresa, né? Traz a competitividade de uma empresa, né? Quanto mais automático, mais natural os processos simples ocorrerem, mais produtiva vai ser a empresa, mais lucrativa. Então, não tem empresário que não quer isso. Sim, o senhor já veio comentando assim. E quais seriam os ganhos que a indústria 4.0 ela possui ao utilizar a IoT? A competitividade, tá? Então, assim, e outra coisa também que é importante, quando a gente entra dentro de um conceito que é normal e que é normalizado, como o IoT, a gente usufrui de plataformas já prontas. Então, uma coisa é tu criar um sistema do zero com um conceito que tu tá criando, chamando de outro nome, né, desenvolvendo uma tecnologia do zero, e uma outra forma é tu ter um IoT, onde tu vai ter plataformas já em nuvem desenvolvidas para atender, por exemplo, um protocolo MQTT de troca de dados, né, JSON, trocar formas que já estão padronizadas no IoT, já vai saber uma tecnologia com uma densidade de dados alta, precisa usar tal tecnologia, tu não vai precisar partir do zero. Então, esse é o benefício do IoT. É que quando tu vai criar as tuas estratégias de obtenção de informação ou de execução de ação, tu já vai poder estar lançando mão de muita coisa que está pronta já. Esse é o grande benefício do IoT. E, de novo, automação,
né, obtenção de dados, poder de decisão, velocidade de decisão, sempre houve essa necessidade e sempre teve. O que está acontecendo com o IoT é uma disseminação, né, é uma viabilização, torna algo mais eficiente, mais barato também, né, o fato de a gente poder ter toda essa oferta de tecnologias que a gente tem hoje. Então, esse é o benefício do IoT. O empresário, algo que era tão distante para empresas aí de 1.000, 2.000 funcionários, agora está ao alcance de todos. Todo mundo que quiser, que tiver uma operação, que nessa operação possa ter uma perda aí de R$2.000 por mês, caso algo dê errado, pode colocar um sistema de IoT, de internet das coisas, para minimizar essa perda e ter payback, né? E ter o seu dinheiro de volta após alguns meses. Então, esse é o grande benefício do IoT, implementar coisas complexas de maneira simples. Sim. E qual seria o papel do conceito da IoT na automação de processos? Eu tenho uma opinião pessoal sobre isso, tá? E é claro, questionável, assim. Como eu sou engenheiro de automação, eu acho que é importante separar bem as atuações e as tecnologias. Tu perguntaste sobre o processo em si, né? Então, assim, decisões. Um processo ele tem que ser automatizado localmente. Então, assim, tudo que tem a ver com a internet das coisas e todas essas situações estão sendo pesquisadas, né? Tem um tempo de maturação, tá? Então, assim, vamos lá. Sugestão para a internet das coisas é que tu defina um set point de valor, que tu defina uma quantidade a ser produzida, tu defina algo que não tenha instantaneidade, né? Que não precise estar ao lado da máquina para ocorrer. Então, a internet das coisas eu acredito que seja para esse tipo de informação. Agora, um controle de um processo local, isso tem que ser feito localmente, com equipamentos que tenham decisão local, tá? Então, sempre ter muito cuidado, assim, né? Como que vai utilizar cada um desses conceitos, né? Porque senão daqui a pouco, vamos imaginar, não posso controlar um equipamento médico via internet das coisas. É importante que esse equipamento localmente funcione, mesmo que a internet das coisas, mesmo que essa plataforma de internet das coisas falhe, né, ela entra em falha, aquele equipamento localmente continua pleno, né, continua funcionando perfeitamente. Então é importante usar bem as tecnologias. Muitas vezes a gente vê o conceito tecnológico ou alguma determinada tecnologia sendo invalidada numa aplicação porque foi utilizada errado, não porque ela é ruim. Então é importante ter um cuidado, né, na hora de se embasar, na hora de aplicar um conceito de IoT, de indústria 4.0, como vai se fazer isso aí, né, para que ao final tenha o resultado esperado, né, e não uma catástrofe. Para o senhor, como as tecnologias da indústria 4.0 e a IoT favorecem a logística na atualidade? Já tem bastante item de controle logístico relacionado ao IoT, né? E é uma pesquisa que está sempre em avanço, porque se busca sempre uma redução de custo, né? Logisticamente é simples tu aplicar o IoT e o controle logístico de itens caros, né? Rapidamente tu consegue evidenciar o pagamento, né, daquela tecnologia. Então hoje tu já tem a internet das coisas em itens logísticos, né, caros. Tu vai controlar aí qualquer item acima de, sei lá, vamos entender, eu acho que eu consigo até chutar um valor, assim, itens acima de R$1.000 são viáveis de serem controlados, né, com RFID, com talvez até alguma coisa em LPWAN, né, com LoRaWAN, com baterias, com devices que vão de um ponto logístico até o outro, né, de um centro de distribuição até um centro de venda. Então, certamente, a IoT tem tudo a ver com logística, tá? Tem tudo a ver com controle, com eficiência de logística, com cálculos de rota, otimização de rotas, e já está sendo muito aplicado. Tem muita empresa especializada em eficiência logística, né, com o uso de IoT. E que áreas e usos da IoT mais pode contribuir com a gestão nas organizações? A gente tem que
cada organização, né, vai ter as suas particularidades, mas muitas coisas são comuns. Então, pensando na parte industrial, existem muitas decisões que precisam ser tomadas rápidas, né? E informações que precisam ser tomadas rápidas. Muitas decisões são até semelhantes. Então, para essas decisões já pode se definir limites de controle, né? E já ter um processo ajustado para que saiba-se o que fazer. O que acontece, né? Vocês imaginam que todos os equipamentos de um chão de fábrica vão estar apontando a sua performance num sistema IoT, num sistema de internet das coisas, né, na nuvem. E na medida que eles estão apontando, se sabe como eles deveriam estar rodando e pode-se estabelecer limites de controle por aí. Então, na medida que cada um desses processos estiver dentro da conformidade, não precisa atuar, né, pode-se trabalhar em planejamento. E na medida que isso passar, então, chão de fábrica, né, processo produtivo, tanto para produção quanto para manutenção, a internet das coisas é totalmente ligado. Então, vocês imaginam assim, um conceito antigo que é manutenção preditiva, que é a medição de algumas variáveis físicas de equipamentos, como vibração, corrente elétrica, temperatura. Né? Imagina que o equipamento de vibração era caríssimo há muito tempo atrás, né? E hoje são equipamentos com sensores de vibração, são extremamente baratos. Então, vocês imaginam que a gente possa predizer, né, daí a manutenção preditiva, predizer a faixa temporal, que mês, né, de que ano esse equipamento provavelmente vai falhar, para daí poder projetar uma intervenção. Né? Então, vai aumentar e está aumentando a disponibilidade de máquina. Né? Então, a internet das coisas, com essa informação, aumenta a disponibilidade de máquina. Ela não vai mais, ou vai diminuir, às vezes que ela estraga sem ter algum planejamento. Então, manutenção, produção, qualidade. Imagina que a gente está também monitorando os índices de qualidade do nosso processo produtivo, né? Então, com diversas características, daí cada empresa tem as suas características lá de qualidade dimensional, qualidade medindo massa, isso vai estar sendo publicado e gerando alarmes, e gerando estatística, né? E que nem eu digo assim, daqui a pouco vai se entender, por exemplo, carta de CEP, né, controle estatístico de processo, é algo que tem a ver com indústria 4.0 ou com IoT. E isso deve ter no mínimo uns 40 anos. Então é importante que a gente saiba o que é novo e o que sempre existiu, e a gente pode estar estudando de maneira mais eficiente, né? Não achando que é algo totalmente novo. Né? Porque daqui a pouco a gente está vendo uma carta de CEP aí num sistema na nuvem e acha que isso é indústria 4.0, não é. Agora, que viabilizou, né, o meio que viabilizou esses dados na nuvem, sim, isso é IoT. Então, de novo, mais velocidade na solução, né? E o dado, é engraçado isso, porque o dado, a informação, ela possibilita coisas que nem sempre a gente planejou na hora de criar. Então, vou colocar na nuvem o meu consumo elétrico da minha casa, né? Daqui a pouco eu vou descobrir situações ou pontos de fuga de consumo que eu nem estava procurando efetivamente. Eu queria saber, por exemplo, só o que o ar-condicionado consumia, e acabei descobrindo que durante a noite os LEDs e roteadores que ficam ligados consomem mais ao longo de um mês. Então esse é o poder da informação, né? De poder disponibilizar coisas que a gente nem sempre tinha conhecimento. É trazer à tona situações que a gente não conhecia, tá? E aí só falei de chão de fábrica. Aí vamos lá, logística, a gente já falou, né? Vamos pegar parte de logística interna, armazéns internos, entradas de produção, saídas de produção, entradas de armazém, saída de armazém, rastreabilidade de equipamento, que é uma coisa que se comenta muito. Esse equipamento foi produzido que dia, sob que condições? Então, o IoT apontando, né, todos esses dados num banco de dados, vai disponibilizar também essas rastreabilidades, que são conceitos importantes em algumas fábricas. E por aí vai, muita coisa, bicho. É difícil pontuar aonde não pode ser aplicado.
sabe? É muito difícil pontuar, porque se tu pensar até, vamos pensar num sistema de escritório, né? Ah, não, mas numa ala de contabilidade não precisa ter internet das coisas. Talvez precise, né? Talvez precise para entender como esses processos estão ocorrendo, de que maneira eles estão ocorrendo, se poderiam ser mais eficientes, processos que são importantes, né? Como é que eles fluem dentro da rotina de trabalho daquele setor, né? Daqui a pouco, porque se tu coloca um tablet na mão de uma pessoa e nesse tablet a pessoa tem que dizer quando ela começa a atividade, quando ela termina, o que ela fez, isso já é a internet das coisas, né? Já é a indústria 4.0 também. Como sócio fundador da empresa Crescer Indústria de Automação Limitada, como a empresa Crescer vem utilizando a IoT e outros pilares da indústria 4.0 para o seu destaque no mercado? Então a gente se posiciona, né, como uma empresa viabilizadora do IoT. Né? Como eu falei, o IoT, toda a parte tecnológica e a indústria 4.0 e uma série de conceitos sempre foram muito simples e muito fáceis e muito disponíveis para as grandes empresas. Mas a Crescer hoje ela se posiciona como um viabilizador. Tá? Ela entende que com recursos certos se consegue grandes ganhos para que esses ganhos fomentem os próximos passos. Então, assim, existe hoje uma vastidão de tecnologia, tá? E muitas dessas tecnologias extremamente acessíveis, tanto em preço quanto em conhecimento, quanto em disponibilidade de informação. E aí a gente entra assim em alguns paradigmas também, né, de que mas qual a qualidade desse dispositivo para dar a performance da minha indústria 4.0? Olha, a qualidade necessária para tu obter resultado. Então, assim, se tu coloca um sistema e ele está lá funcionando durante 2 anos sem ter nenhum tipo de problema, quem sou eu para dizer que aquele sistema tem qualidade ruim? Né? Então, assim, e hoje existem muitos sistemas que têm uma performance necessária. Não é a performance perfeita, mas é a performance necessária para que empresários pequenos e médios, né, obtenham a mesma qualidade de informação para a tomada de decisão. Então, a Crescer hoje ela vem sempre se posicionando para ajudar o país a acessar a tecnologia, acessar de maneira plena. Então, independente da tecnologia que a gente vai utilizar, a gente quer obter o máximo resultado dela. Então, hoje a Crescer ela tem uma série a gente conhece alguns sistemas de IoT que não funcionam bem no Brasil. Então, esses sistemas a gente deixa eles em stand-by, revisita essa tecnologia periodicamente e disponibiliza para os nossos clientes outras tecnologias, né? Outros sistemas que são mais aderentes à nossa realidade aqui no país. Então, a gente vem se posicionando dessa maneira. Então, vou dar um exemplo, né? Uma placa antiga que se chama Arduino, que é um conceito já de 2005, foi criado na Itália, que foi um grande viabilizador do conhecimento eletrônico. Até então, o conhecimento eletrônico eu considero que era uma caixa preta, né? Só quem estudava e estudava muito poderia estar utilizando essa ferramenta de automação. E o Arduino ele veio a viabilizar, tornar a eletrônica mais amigável, tá? Para que mais pessoas pudessem estar aprendendo e utilizando, né? E, de novo, qual a profundidade de aprendizado que eu preciso para criar uma aplicação IoT? Aquela necessária para funcionar, né? Então, assim, a gente pode aprender durante a obtenção do resultado. Não precisa só aprender e depois obter resultado. Então, é isso que a Crescer vem. A gente trabalha com treinamentos, né, de Arduino, a gente trabalha com treinamentos de ESP32 também, que é uma ferramenta que possibilita Wi-Fi, Bluetooth. A gente trabalha com conceitos de GPRS. Então, todas essas tecnologias que viabilizam a obtenção da informação e a atuação à distância, né? Então, a gente tem viabilizado uma série de projetos aí Brasil afora com a tecnologia necessária para fazer o cliente obter resultado. Muito bem. Foi um prazer conversar com o senhor e deixamos agora um espaço para o senhor transmitir uma mensagem para nossos ouvintes. Pessoal, assim, o prazer é nosso, tá? A gente se coloca à disposição. Nós temos o nosso site, quem quiser falar com a gente, tá? É www.crescerengenharia.com.
Lá nós temos blogs onde a gente divide o nosso conhecimento, divide a experiência. E assim, não tenham receio de usar a tecnologia, né? Tenham cautela, façam um planejamento, pesquisem, mas não tenham receio, tá? Hoje em dia está bem viável o uso de tecnologia e eu considero que a gente utiliza pouco no Brasil, tá? Tem muita coisa ainda que dá para melhorar o resultado, melhorar a eficiência e não tem outro caminho, porque a competitividade com mercadorias externas, ela vem da eficiência interna, então a gente precisa ser cada vez melhor, ter cada vez mais uso tecnológico, tá? E da minha parte aqui da Crescer, contem com a gente, né? Nós temos um canal no YouTube também, acessem lá, mas via nosso site vocês encontram todas as nossas plataformas aí, encontram todos os meios de achar, a gente cria hardwares para facilitar o uso da tecnologia, além dos treinamentos. Tudo com o objetivo de facilitar o uso da tecnologia e aumentar o uso da tecnologia. Okay? Então, um abraço aí para quem ouviu aí e fiquem à vontade para entrar em contato com a gente.